Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube e no Spotify, Palavras de Redenção. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Hoje nós estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum. Vamos meditar a Palavra de Deus proclamada neste domingo. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, capítulo 3, narra justamente aquela cena na qual Deus corrige a Adão e Eva por terem pecado, por terem cometido a desobediência àquilo que Deus lhes tinha pedido, e termina esta cena dizendo que colocará a inimizade entre a mulher e a serpente, que foi aquela responsável por seduzir o primeiro casal humano ao pecado. Ora, dentro da tradição cristã, sempre se leu esse texto interpretando a serpente como o diabo, como o tentador, aquele que tenta se colocar como um obstáculo a que o ser humano possa viver plenamente a sua comunhão com Deus, tentando atrapalhar o ser humano no seu processo de santidade, no seu caminho de obediência ao Pai do céu. Então a primeira leitura nos coloca justamente isso daí. Existe uma inimizade entre Deus e a serpente, porque a serpente, o diabo, o tentador, tenta colocar um obstáculo a que o ser humano possa ser fiel e obediente a Deus. Ora, isso está na primeira leitura. No Evangelho se mostra justamente o contrário. Pois no Evangelho nós temos Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 35, onde se narra que Jesus expulsa os demônios e os mestres da lei acusavam Jesus de expulsar os demônios em nome de Beelzebu. E ora, Jesus vai dizer, isso é um pecado contra o Espírito Santo, pois eu estou fazendo isso em nome de Deus. Em outras palavras, Jesus veio para consertar resolver, melhor dizendo, esta inimizade entre a humanidade e a serpente. No seguinte sentido, ele vem para expulsar o mal, ele vem para derrotar as forças do mal, ele vem para expulsar tudo aquilo que esteja atrapalhando a humanidade a viver a sua santidade, a viver a sua comunhão com Deus. Então, portanto, quando os mestres da lei dizem que é em nome de Satanás, é em nome de Beelzebu que Jesus está fazendo tudo isso, eles estão cometendo um terrível pecado, pecado contra o Espírito Santo, pois não reconhecem que Jesus é um enviado de Deus para expulsar o mal do mundo, para expulsar do mundo tudo aquilo que é obstáculo a que o mundo, o ser humano, possa viver a sua reconciliação, a sua paz, a sua comunhão com Deus. Né? Um outro detalhe que está aqui no texto, que é muito interessante, que só aparece aqui no Evangelho de Marcos, é que, e é interessante isso porque o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, é que a família de Jesus não entendia a princípio qual era a missão de Jesus. Então, por isso, tentaram impedir a que Jesus se dedicasse à construção do reino. Né? Por isso que tentaram prender Jesus, porque achavam que ele estava louco. Por isso que no final Jesus tem uma palavra, dentro do contexto do Evangelho de Marcos, uma palavra um tanto quanto dura. Jesus parece romper com a sua família carnal e dizer que toda a família dele agora é todo aquele que pratica a vontade do Pai. Né? Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É claro que depois a própria família de Jesus vai entender a proposta de Jesus e se converter a Jesus, mas a princípio não. Né? Então, este evangelho também nos ensina que se nós quisermos ser de fato família de Jesus, nós devemos fazer a vontade de Deus, pois da parte de Jesus, o laço espiritual é mais forte do que o próprio laço sanguíneo, mais forte do que o próprio laço sanguíneo. Depois, meu querido irmão, minha querida irmã, na segunda leitura nós vamos ter a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4 até o capítulo 5, um trechinho aí, né? Na qual Paulo vai justamente ensinar
que ele fala aquilo que ele crê, ele prega aquilo que ele verdadeiramente crê, né? E no que ele está pregando aqui para a comunidade? Porque parece que a comunidade estava com um pouquinho de dificuldade de acreditar nisso. Era a questão da ressurreição do Senhor e a ressurreição dos mortos. Eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E aí, ele vai dizendo, olha, que tantas coisas ele vai padecendo por conta desta fé, né? Se o nosso homem exterior vai se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando cada dia, né? Nós passamos por uma tribulação momentânea, mas nada se compara à glória que nos espera no céu. Por isso somos chamados a olhar para as coisas invisíveis, ao invés de fixar o nosso olhar naquilo que é visível. Então parece que aquela igreja de Corinto estava tendo dificuldade de acreditar nesta questão da ressurreição. E Paulo padece tudo o que padeceu, justamente por quê? Porque ele acredita plenamente na ressurreição dos mortos. Ele acredita na ressurreição de Jesus. De tal maneira que ele quer viver como um crucificado. É interessante, não me recordo aqui qual a carta dele, mas ele transforma o crucificar, a ação de ser crucificado num verbo a ser conjugado por aquele que é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é um concrucificado com Cristo. De que forma? Ele deve viver com os olhos fixos no céu, muito embora esteja com os pés fixos no chão, olhos no céu, mas os pés no chão. Ele colabora para que o mundo possa ser um mundo mais justo e fraterno, conforme a vontade do Pai, mas muito embora saiba que a sua vocação é o céu. E por conta disso, ele está disposto a sofrer absolutamente tudo, na certeza de que, da mesma forma como Cristo sofreu pela verdade, pelo bem e pela justiça e foi ressuscitado pelo Pai, assim também aquele que for discípulo e missionário de Jesus haverá, apesar de sofrer tudo isso, também ser ressuscitado e entrar na glória do céu. Então, o exemplo de Paulo é um exemplo maravilhoso para cada um de nós. E a mensagem que ele traz é uma mensagem plenamente atual. Por quê? Porque nossa cultura, querendo ou não, é uma cultura que fixa os nossos olhos apenas nos bens materiais, naquilo que é passageiro e transitório. E nós corremos o sério risco de abraçar aquilo que é transitório e perder a nossa vocação ao céu. Pois saiba que a nossa vocação é ao céu, é a eternidade, é a ressurreição. E para isso é necessário viver conforme Jesus viveu, rejeitando aquilo que o mundo considera como valor e abraçando de fato os valores do reino de Deus. Peçamos, portanto, nesse 10º domingo comum, que o Senhor possa nos dar a graça de aceitarmos Jesus como aquele que expulsa todo o mal e pedir a Ele que possa expulsar todo o mal de nossa vida, de sermos a família de Jesus e da mesma forma como Paulo, de nós temos esta certeza da fé em nosso interior de que o que nos aguarda é a eternidade, é o céu, a ressurreição, e para isso que nós mantenhamos cada vez mais o nosso olhar fixo no céu, com os pés no chão, transformando o mundo segundo a vontade de Deus, na esperança de que um dia viveremos eternamente na casa do Pai. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei o nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pregarmos a palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte e internauta da Rádio Comunidade FM, da Web Rádio Nossa Mãe, e você que nos acompanha aí pelo nosso podcast e pelo nosso canal do YouTube, Palavras da Redenção. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.